Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, professor de História, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a arte grega. Os antigos gregos eram excelentes artistas. Eles esculpiam na pedra mármore formas super elaboradas que reproduziam, às vezes com perfeição, partes do corpo humano. Eles tinham essa vontade de tentar encontrar a beleza por meio das formas, as expressões do corpo humano. Então, hoje, nós vamos analisar uma obra de arte muito famosa produzida pelos antigos gregos. E eu estou falando do grupo escultórico Laoconte e seus filhos. Laoconte e seus filhos é uma obra esculpida em pedra mármore. Ela tem mais ou menos 50 centímetros de altura. Ela representa o sacerdote troiano Laoconte e seus dois filhos, Antínfantes e Timbreu, sendo atacados por duas serpentes. A cena representada na escultura, ela remete à famosa, à lendária Guerra de Troia. Você já ouviu falar da Guerra de Troia? A lenda conta que os gregos, embora vivessem em cidades-estados separadas, as polis, eles tiveram uma razão muito especial para se unirem. Helena, que era considerada a mulher mais bela da Grécia, havia sido raptada pelo filho do rei de Troia, Paris. Então, os gregos se uniram para ir até Troia resgatar a bela Helena. E isso deu início a um conflito que, segundo a lenda, durou mais ou menos 10 anos. A história da Guerra de Troia foi contada por um poeta grego chamado Homero, por volta do século 8 a.C., e deu origem a um poema épico chamado Ilíada. Homero foi um poeta que até hoje é lembrado pela literatura. Porém, há controvérsias, ainda não se sabe bem ao certo se ele de fato existiu. Mas o fato é que ele é considerado o autor de duas obras gregas antigas fundamentais para o mundo de hoje. A Ilíada, que eu já falei para vocês sobre a Guerra de Troia, e a Odisseia. São poemas que misturam narrativas, histórias míticas, lendárias. E aí eu pergunto a vocês, vocês sabem o que é um mito? Os mitos são relatos fantásticos que misturam realidade e fantasia. Geralmente, os mitos narram a história, a biografia de heróis e também, às vezes, os mitos explicam a origem de um povo, de uma sociedade, de uma religião e geralmente explicam também aquilo que o ser humano, desde a sua origem, não conseguia explicar de maneira racional. Até hoje, tem pessoas que acreditam em mitos, mas os mitos de hoje são basicamente invenção e fantasia. Mas vamos voltar à história do sacerdote troiano Laoconte. Diz a lenda que Laoconte teve um presságio e percebeu que os gregos que estavam sitiando a cidade de Troia, estavam de fora da muralha da cidade, que a cidade tinha uma muralha poderosa que protegia o centro. Os gregos então queriam entrar, mas não conseguiam. Então eles inventaram o famoso cavalo de Troia, que era uma estrutura de madeira gigantesca que dentro caberia parte do exército grego e que seria oferecido aos troianos como um presente de paz, quando na verdade era uma armadilha, pois os gregos e soldados gregos estavam dentro do cavalo. Pois bem, o Laoconte teve um presságio e ele percebeu que aquele presente na verdade representava o fim de Troia. Ele tentou avisar as pessoas da cidade, mas a deusa Atena, que estava ao lado, segundo a lenda, estava ao lado dos gregos, resolveu intervir e ela mandou então duas serpentes para aterrorizar tanto Laoconte quanto seus filhos. Esse é o relato mais comum sobre a representação dessa escultura. A escultura data do século I a.C. e ela teria sido feita, esculpida, por 3 artistas de origem grega: Agessandro,
Atenodoro e Polidoro. Durante muitos séculos, essa escultura ficou praticamente perdida. Em sua origem, o grupo escultórico Laoconte e seus filhos enfeitava um dos palácios dos imperadores romanos, lá na cidade de Roma. Mas não se sabe bem ao certo por que a escultura se perdeu. Ela só foi redescoberta no século XVI, por um agricultor italiano que um belo dia estava cuidando da sua horta e descobriu ali pedaços de mármore. Ele então chamou dois artistas romanos da época, muito conhecidos em Roma naquela época, no século XVI, Giovanni di Sangallo e Michelangelo Buonarroti. E esses artistas, ao encontrarem a escultura, os restos da escultura, ficaram muito impressionados. Tratava-se da famosa escultura Laoconte e seus filhos. E assim, o Papa Júlio II, que era um amante da arte clássica grega, quis que aquela escultura fosse restaurada e que ficasse nos palácios do Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, onde ela permanece até hoje. Hoje, Laoconte e seus filhos faz parte do famoso Museu do Vaticano em Roma. Mas a gente não precisa ir a Roma para poder ver uma réplica de Laoconte. Não sei se vocês sabem, aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, existe um museu de arte, um museu de belas artes. Esse museu, ele tem uma cópia feita em gesso dessa escultura grega. Olha que legal! Então, quando a pandemia passar, todos estão convidados a visitar o Museu Nacional de Belas Artes. Então, pessoal, foi um prazer tê-los aqui. Um abraço e bom estudo. Tchau!